Olá pessoal, tudo bem? Professor Rogério Lucena e eu trouxe hoje um assunto bastante interessante e divertido. Vamos falar um pouco sobre um dos esportes radicais que está na moda, principalmente se você mora próximo à praia. Vamos falar hoje sobre o beach tênis. O que o beach tênis traz de contribuição, de benefícios, de melhoras fisiológicas e também algumas advertências para os praticantes de beach tênis. O beach tênis é um esporte que é oriundo do tênis convencional e que foi adaptado mediante as necessidades de quadra, necessidades de local específico e características que favorecem como a prática ao ar livre, a prática na praia, em locais que são diferentes de uma quadra tradicional. Lembrando que o tênis tradicional é um esporte que sempre foi um esporte elitizado e que foi desenvolvido e adaptado para um esporte mais comum de prática com a maior quantidade de pessoas. Para isso, vamos entender, tecnicamente, alguns detalhes a respeito do beach tênis. Olhem para a imagem para a gente olhar para essa quadra. Vocês podem observar que as dimensões oficiais de uma quadra de beach tênis seguem os seguintes critérios. Ele possui 16 metros de comprimento, com aproximadamente 8 metros de largura, se for executada a prática em dupla. Se o jogo for realizado em simples, o tamanho dessa quadra é reduzido para 4,5 metros para sua realização. Ele possui também um espaço de cada lado na casa de 8 metros, aonde cada oponente precisa percorrer uma área significativa, principalmente levando em conta que o piso é um piso de areia de praia, muitas vezes um piso mais fofo, que cria mais atrito, que cria mais dificuldade para deslocamento. Além disso, a altura da rede fica a 1,7 metros, isso é 170 centímetros do solo, presa em 2 mastros laterais. O crescimento da prática do beach tênis é observado de forma assim significativa hoje no Brasil e no mundo. Veja os dados. 70 países hoje já adotaram a prática do beach tênis em competições oficiais. Então, a ITF, né, a Federação Internacional de Tênis, já tem cadastrado, já tem adequado aproximadamente 70 países fazendo parte dessa associação e que isso está difundindo e crescendo o esporte. Além disso, no Brasil, o crescimento está de forma significativa. O esporte é um dos mais praticados nas praias e nos clubes. E a Confederação Brasileira de Beach Tênis, acreditem, já existe uma confederação, registrou ou tem registrado o crescimento na casa de 30% ao ano no número de praticantes. Então, o beach tênis é um esporte que vem crescendo e vem se difundindo em vários locais. Hoje observamos quadras particulares, né, ao redor das cidades ou até mesmo dentro de grandes shoppings, de grandes cidades, para a prática do beach tênis. Mas a pergunta que segue é a seguinte: quais são os benefícios, além do prazer de participar, do prazer de estar se relacionando com amigos, quais são os benefícios que são gerados pelo beach tênis? Vamos entender isso de forma bem específica, sistema por sistema. Observem a imagem. Quando eu olho para o sistema cardiovascular, o que eu observo? O beach tênis é uma atividade aeróbica de alta intensidade que promove adaptações significativas no sistema cardiovascular. A natureza dinâmica do esporte, que envolve sprints, mudanças rápidas de direção, contribui para várias adequações, várias mudanças, como por exemplo, o aumento da capacidade aeróbia. A prática regular melhora o consumo de oxigênio, algo que é fundamental para otimizar a capacidade de realizar atividades prolongadas. Além disso, melhora o débito cardíaco. Débito cardíaco é a quantidade de sangue entregue por minuto que o coração realiza. Com o treinamento, acaba aumentando esse volume de sangue ejetado, que nós chamamos de volume sistólico, melhorando a eficiência do coração, distribuindo mais oxigênio. Relatos
fisiológicos mostram a redução da pressão arterial. Estudos têm indicado que a prática de exercícios aeróbicos de alta intensidade, como é o caso do beach tênis, reduz a pressão arterial sistólica e também a diastólica, contribuindo como mecanismo de prevenção de hipertensão. Além disso, aumenta a capacidade de recuperação. O treino contínuo da prática do beach tênis favorece uma recuperação cardiovascular mais rápida após o esforço físico intenso que a modalidade coloca, refletindo assim uma melhoria na adaptação dos sistemas corporais. Além do trabalho e alteração cardiovascular, já é observada mudanças no sistema ventilatório, no sistema respiratório. O esporte exige frequentes picos de esforço, com mudanças de direção, acelerações e desacelerações, que acabam gerando estímulos no sistema respiratório. É constatado através de estudos que o trabalho aeróbio da capacidade pulmonar é melhorado e a exigência de respiração constante durante os sprints e as trocas rápidas de direção ajudam a aumentar o volume de ventilação pulmonar e a eficiência na troca de gases. Maior eficiência no transporte de oxigênio também foi verificado. O treinamento promovendo uma melhor coordenação entre a ventilação, que é o ato de inspirar e expirar, e a perfusão, que é o ato de trocar oxigênio e CO2 a nível celular, otimizando a transferência de oxigênio para a corrente sanguínea e melhorando a resistência à fadiga. Além disso, os músculos envolvidos com a respiração, eles são fortalecidos. E esses músculos respiratórios, quando fortalecidos, acabam se tornando cada vez mais eficientes para que o trabalho ventilatório seja observado. Outra área que a gente pode observar, certo, é a área do prazer. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês deixarem o like de vocês, se vocês têm gostado do vídeo até aqui, que vocês comentem também o vídeo, se inscrevam no canal, para que a gente possa continuar a preparar conteúdo, a criar mais conteúdos para outras pessoas, e isso possa ser difundido por uma quantidade de pessoas maiores. Mas vamos continuar olhando os benefícios fisiológicos que vão se apresentar. Acompanhem comigo. Olhando para a parte muscular esquelética, o beach tênis é um esporte que exige força, velocidade, agilidade, acaba resultando em melhorias no sistema musculoesquelético. Ele aumenta a força muscular. Movimentos explosivos, como sprints, saltos, promovem o aumento da força muscular, particularmente nos músculos das pernas, nos músculos que envolvem o core, que é a parte abdominal, e os membros superiores. É observado também uma melhora na coordenação neuromuscular. As mudanças rápidas de direção e o tempo de reação exigido pelo esporte favorecem o desenvolvimento da coordenação motora e agilidade. O fortalecimento ósseo também é observado. A prática regular da atividade de impacto, como é o beach tênis, contribui para o fortalecimento dos ossos, estimulando a formação óssea e aumentando a densidade mineral óssea, prevenindo doenças como osteopenia e osteoporose. O aumento da flexibilidade e a mobilidade articular é algo também que foi constatado. A exigência de movimentos amplos e a prática constante de alongamentos durante o jogo favorecem a flexibilidade, especialmente nas articulações de membro inferior e membro superior. O deslocamento na areia é um fator de resistência adicional, exigindo mais força para o movimento de salto, corrida e de frenagem. Isso resulta em um aumento significativo da força muscular, especialmente nas pernas, glúteos, abdômen e parte superior do corpo. A areia, como um elemento de resistência, torna o esporte um excelente exercício de fortalecimento muscular e resistência física. Gostaria de dar uma ênfase maior na parte óssea. O impacto moderado realizado na areia acaba ajudando a fortalecer os ossos, já que a areia acaba absorvendo o impacto, permitindo uma prática com menor risco de lesões articulares comparado com outros esportes de impacto, como o futebol e até mesmo o tênis em quadras mais duras. Uma outra área que também nos chama a atenção é o sistema nervoso. Acompanhem comigo. As adaptações do sistema nervoso são essenciais para a melhora do desempenho e da resposta física. O desenvolvimento da agilidade e coordenação com a prática do beach tênis acaba estimulando o sistema nervoso central, favorecendo a melhoria da agilidade. O tempo de reação melhorado e a coordenação motora fina são itens observados nesse desenvolvimento.
o aumento da capacidade de concentração e foco que o esporte acaba exigindo, acaba criando uma mudança no comportamento do praticante, algo que contribui para a melhoria da capacidade de concentração e a tomada de decisão em tempo real. Uma outra coisa observada é a redução do estresse. A atividade física regular reduz os níveis do hormônio do estresse, isso é, do hormônio cortisol, proporcionando efeitos positivos na saúde mental e emocional, além de melhora no humor dos praticantes. Já foi verificado um alto nível de endorfinas. O exercício físico intenso, ele estimula essa liberação de endorfinas, um hormônio responsável pela sensação de bem-estar e redução do estresse. A melhora da coordenação é algo que nos chama muita atenção, porque a prática do beach tênis acaba melhorando a coordenação motora e a agilidade. O tempo de reação e as tomadas de decisão acabam sendo algo melhor que reflete na habilidade motora. Um outro fator que também nos chama atenção é o ganho psicológico. O que o ganho psicológico tem a ver com isso? Além da prática regular do beach tênis proporcionar benefícios psicológicos importantes, ao reduzir o estresse, ele alivia a ansiedade e melhora o humor. Essa melhora do humor acaba garantindo que vários estudos consigam comprovar que a saúde mental do praticante é melhorada. E se olharmos agora para o sistema imunológico, o que pode nos chamar a atenção é o seguinte: a prática regular de atividades físicas como o beach tênis pode ter efeitos altamente positivos. O aumento da imunidade com a prática de exercícios moderados e regulares contribui para o fortalecimento desse sistema, aumentando a produção de leucócitos e melhorando a resposta do corpo a infecções. A redução de quadros inflamatórios são muito importantes. O treinamento constante pode reduzir níveis crônicos de inflamação no corpo, melhorando a função do sistema imunológico e diminuindo doenças inflamatórias que possam existir. Existem algumas alterações metabólicas que nos chamam a atenção. Além das alterações fisiológicas dos sistemas corporais, o metabolismo também é alterado. Acompanhe comigo a imagem para que nós possamos entender quais são as alterações no metabolismo. A primeira alteração é a queima de gordura. Esse processo de queima de gordura acaba potencializando o metabolismo. A literatura fala que um jogo, provavelmente em torno de 1 hora, praticando o beach tênis, ele gasta de 500 a 800 calorias durante um treino ou um jogo praticado. Além disso, a gente observa a redução da gordura corporal. Como é um esporte que tem uma demanda muito grande de gasto energético, a estratégia de usar metabolicamente gordura é potencializada e com isso a redução do tecido adiposo é observado em praticantes de beach tênis. O controle de peso, por consequência, acaba se ajustando e se adequando para essa população que pratica o beach tênis. Podemos também observar que o aumento da sensibilidade à insulina, olha ela de novo aí, a prática regular do beach tênis acaba facilitando a entrada da glicose aos tecidos musculares, porque ele é usada como combustível, como substrato para a produção de energia, e com isso os receptores ficam mais sensíveis e os transportadores mais ávidos no sentido de levar a glicose para dentro dos tecidos corporais. Uma outra coisa observada é a melhora do perfil lipídico. Pessoas praticantes, elas melhoram a qualidade dos níveis de LDL, que é o colesterol de má qualidade, e aumentam os níveis de HDL com essa prática regular do beach tênis. Algo muito observado e detectado que essas mudanças também afetam o metabolismo aeróbio e o metabolismo anaeróbio. Só que cabe um parêntese, uma explicação rápida. O metabolismo aeróbio é aquele que usa prioritariamente o oxigênio como aceptor no processo funcional, e o metabolismo anaeróbio é aquele que usa fontes energéticas onde não há uma dependência do oxigênio para a produção de energia. Esses metabolismos são melhorados com a prática, porque o esporte envolve uma resistência ou um período grande da execução dele aeróbia,
junto ou mesclado com sprints, onde o mecanismo anaeróbio também está presente. Então, a mudança constante entre os sprints rápidos e os movimentos mais lentos desenvolve tanto a capacidade aeróbia quanto anaeróbia. E isso melhora o desempenho geral do corpo durante outras atividades físicas e esportivas, além de aumentar também a resistência física que a pessoa vai ter. Nesse momento, você pode pensar, o beach tênis é o esporte que vai revolucionar o mundo, porque ele trabalha todas as capacidades físicas. Na realidade, ele é um excelente esporte porque ele vai acabar unindo o prazer da sua execução junto com as melhorias fisiológicas e metabólicas. Mas como todo esporte que é praticado, sempre há algum risco potencial por trás disso. E é sobre isso que eu quero falar. Acompanhe comigo a imagem. A desidratação, por exemplo, é um dos fatores que podem se apresentar com o beach tênis. Se nós observarmos, existe uma perda hídrica, porque é um esporte praticado ao ar livre, num ambiente que não é condicionado, que no caso uma praia, um campo, ou até mesmo uma área criada para a prática do beach tênis. Então existe a possibilidade muito grande, em dias de temperaturas mais elevadas, que a desidratação se manifeste. Porque em condições de calor intenso é possível perder de 0,5 a 2 litros de água através da transpiração do suor. E eu melhoro a minha fala, de 0,5 a 2 litros de suor, onde envolvem eletrólitos, onde tem uma perda significativa de sódio, potássio e outros íons. Algo muito perigoso quando pensamos numa prática em maior frequência. A literatura fala que em 2 horas de atividade, isso pode resultar numa perda de até 4 litros de líquido corporal. Algo que provavelmente já produziu o início de um quadro de desidratação. Algo que vai interferir no volume sanguíneo, na qualidade do movimento e, acima de tudo, na sua saúde. Cabe uma atenção maior a isso. Além disso, o risco de queimaduras na pele. É possível, com a prática do beach tênis ao ar livre, a exposição ao sol intenso pode levar a problemas de queimaduras solares e desidratação. E os cuidados com a hidratação e a proteção solar, se eles não forem tomados de acordo, né, se não forem cuidados, isso vai acabar produzindo danos que serão prejudiciais e irão produzir diminuição da prática regular da modalidade. É como você ir à praia, ficar debaixo de um guarda-sol e esquecer de passar um protetor solar, ou num dia onde tem muitas nuvens, achar que a pele não será queimada, não sofrerá interferência dos raios porque não tem sol aparente. Isso é um engano muito grande. Os danos vão acontecer e as lesões por queimadura e até problemas maiores na pele poderão acontecer por uma exposição frequente, até porque o praticante de beach tênis quer fazê-lo a qualquer momento, tenha sol ou não tenha sol. Outro problema que pode aparecer com a prática do beach tênis são as lesões articulares. Acompanhe a imagem. As epicondilites, que são danos nas articulações do cotovelo, lesões como tendinite patelar por esforço de membro inferior, as tendinites de calcânio por causa dos saltos que estão envolvidos. Também é visto a síndrome da banda iliotibial pelos deslocamentos e mudanças de direção, inflamação ligamentar de ombro por causa da prática do movimento. Essas lesões, elas vão se manifestar, certo? E são problemas que, em função da prática regular e frequente, acabam se manifestando e produzindo desgastes que vão cronificando. E você vai deixando, porque é uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, você vai deixando e elas vão saindo de um quadro agudo para um quadro crônico. Algo muito mais difícil de tratar, algo muito mais difícil de se reabilitar. Além disso, o impacto nas mudanças de direção rápida e a resistência adicional da areia pode resultar numa sobrecarga se você, jogador, não realizar uma adequação com o aquecimento e preparação e respeitar os seus limites. A fadiga muscular também pode ocorrer, especialmente em praticantes que estão iniciando e que não têm um condicionamento físico adequado. Lesões na sola do pé
com distensões na musculatura da sola do pé são muito frequentes por causa dos saltos e das mudanças de direção. Bem, espero ter contribuído com esse vídeo para você entender os benefícios, as melhoras fisiológicas, as melhoras metabólicas que estão envolvidas e também os riscos potenciais que a modalidade acaba oferecendo para um praticante que não toma os devidos cuidados. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gostou desse vídeo, comente. Esse vídeo tem uma função de poder divulgar informações, conhecimentos para vocês, a fim de que você possa achar em diferentes modalidades o prazer de realizá-lo e melhorar sua qualidade de vida. Fica aqui o meu abraço e Deus abençoe.